Deus estabeleceu algumas festas bíblicas, né? Se você olha no Antigo Testamento, você compreende que Deus gosta de festas. Ele formou, desejou, né, e estabeleceu as festas bíblicas. E para entendermos sobre isso, precisamos entender que em todo o Pentateuco, Deus chamou o povo de Israel, para festejar, tá? Então, há uma grande diferença entre festas judaicas e entre festas bíblicas. Muitas pessoas às vezes falam, na minha igreja não celebra festas bíblicas porque a gente não judaiza a igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem festas perpétuas, né, que Deus estabeleceu não somente para Israel, mas para o seu povo, e a igreja faz parte disso. Levítico 23, verso 1 vai nos ensinar essa verdade. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, estas são as minhas festas, as festas fixas, tem outra tradução que vai falar, as festas perpétuas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então, irmãos, nós vemos que muitas vezes nós priorizamos tantas datas pagãs. Se você estudar, né, a fundo, você vai descobrir que datas pagãs do nosso calendário adoram e dão conotação demoníacas. E muitas vezes nós paramos tudo que nós estamos fazendo na igreja, né, na nossa família, para celebrar essas festas. Mas quando se trata de questões bíblicas, a gente fica com o pé atrás. Não é essa realidade que Deus nos ensina na sua palavra. Isso precisa mudar. Amém? Então, Deus estabeleceu festas bíblicas. E dessas festas, são 3 que são perpétuas. Tá? E Deus chama de perpétuas para as gerações vindouras. Ou seja, nós, cristãos, devemos celebrá-las. Devemos celebrar essas festas. Essas 3 são festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa dos tabernáculos. Esses períodos de festas, quando você estuda, geralmente são 7 ou 8 dias, de acordo com o calendário judaico, você compreende que não são apenas datas, apenas feriados, como nós estamos acostumados a celebrar na nossa nação brasileira. Festas bíblicas são ciclos, são períodos em que Deus se manifesta ao seu povo de uma forma diferente. É um tempo onde há um portal espiritual aberto sobre a terra para a manifestação de Deus de formas distintas, ok? Se você compreender um pouco da questão de tempos e estações, você vai, de fato, né, receber aquilo que o Senhor faz nesses períodos de festas bíblicas. Então, não é um feriado comum, não é um feriado pagão como acontece no calendário caído que nós seguimos como nação. São tempos e estações pré-estabelecidas por Deus para milagres, tempo de colheita, tempo frutífero sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Amém? Então, vamos analisar aqui com calma cada uma dessas festas de uma forma bem rasa, mas somente para apresentar o sentido verdadeiro dessas festas de acordo com a Bíblia, ok? Então, a festa da Páscoa se trata da liberdade e saída do povo de Israel do Egito. Durante 3 dias, as famílias israelitas ficavam reunidas em volta de um cordeiro. Eles celebravam, comiam e permaneciam na presença do Senhor em volta do cordeiro. Pessa, né, no hebraico, ou Páscoa, como nós conhecemos, significa a passagem do anjo da morte pelo Egito e o livramento do povo de Deus. Então, esse é um período onde, se você analisar, sempre que cai o período da Páscoa, o mundo está vivendo por um tempo de derramamento de sangue. Geralmente sempre bate com esse período de Páscoa. Então, é um período onde Deus traz o livramento para o seu povo do anjo da morte. Tá? Se você dá uma estudada aí, você vai perceber que a pandemia, né, que nós vivemos de forma mundial começou próximo ao período da Páscoa. Tá? Então, nós sempre vemos que Páscoa é esse antídoto que Deus dá para os seus filhos, para que eles não sofram as consequências pelo anjo da morte que passa pela terra. Tá? E, além disso, essa festa aponta diretamente para Jesus, pois ele era o nosso Cordeiro Pascual, né? Ele foi o Cordeiro que foi celebrado pelos israelitas. Ao comê-lo, eles ficavam livres do anjo da morte, tá? Então, o Cordeiro celebrado na Páscoa representava Jesus, tá?
E olha que interessante, João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos livrou da morte, do inferno, tá? E nos deu uma eternidade ao lado do Pai. Então, quando você celebra a Páscoa, você não está celebrando um chocolate, você não está celebrando um coelho, tá? O verdadeiro sentido da Páscoa é Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Outra festa aqui é Pentecostes, né? Inclusive, ontem, né, se você está assistindo essa live aqui bem próximo do período que nós gravamos, ou independente se você está assistindo essa live de forma gravada, né, depois de um certo período que a gente está fazendo aqui essa live, você precisa compreender que nós estamos gravando esse conteúdo aqui exatamente 2 dias depois da festa de Pentecostes de 2023, tá? Então, o que significa Pentecostes, né? Pentecostes vem da palavra penta, que aponta para 50, né? 5 ou 50. Então, Pentecostes tem esse nome porque era celebrado 50 dias depois da Páscoa, ok? E sempre que aparece a palavra Pentecostes na Bíblia, está apontando para a festa da colheita. Então, Pentecostes é um período de colheita, ok? É uma festa de gratidão sobre tudo que Deus fez no último ciclo de 50 dias, tá? Então, festa de Pentecostes é onde se manifesta o poder do Espírito Santo. A igreja de Cristo começou na cruz do Calvário, mas foi em Pentecostes que o poder do Espírito Santo empoderou ela, tá? É o texto que nós lemos de Atos capítulo 2 e daqui a pouco nós já vamos para o sentido central aqui da nossa aula. Nós estamos apenas dando uma introdução aqui para que você compreenda a realidade de Pentecostes, mas principalmente das festas bíblicas que Deus estabeleceu na sua palavra. Amém? Terceira festa aqui que a Bíblia nos apresenta é a festa de tabernáculos ou dos tabernáculos, tá? Essa festa celebra Deus no meio do povo. A palavra Emanuel significa Deus conosco, que aponta diretamente para essa festa dos tabernáculos, tá? Então, essa festa aponta diretamente, irmãos, para Jesus, porque João capítulo 1 diz que Jesus veio e tabernaculou entre nós, habitou entre nós, certo? Então, quando nós celebramos a festa de tabernáculos, a festa dos tabernáculos, nós estamos celebrando Jesus habitando, ou seja, tabernaculando em nosso meio. E essa festa é tão poderosa que há muitos estudiosos, muitos rabinos messiânicos, né, que acreditam que Jesus nasceu no período da comemoração dessa festa. Você se lembra que os pais de Jesus, eles foram, né, ali para Belém, eles depois passaram ali por Jerusalém, e a Bíblia começa a mostrar que aquele local estava cheio, né? Por quê? Geralmente Israel fica cheio em períodos de festas bíblicas, tá? Em períodos de festa. Então, muitos estudiosos acreditam que Jesus nasceu neste período, tá? Não é 25 de dezembro, como muitas pessoas celebram de forma errônea, né? De forma errada. Mas provavelmente foi muito próximo desse período de festa dos tabernáculos, ok? Então, irmãos, por que nós devemos celebrar essas 3 festas? Né? Por que a gente deve dar uma atenção especial, um cuidado especial para essas festas? Porque as 3 apontam para Jesus. Olha que detalhe interessante da palavra de Deus. No Antigo Testamento, né, Deus pediu para construir um tabernáculo para que o povo tivesse acesso a ele. O tabernáculo possuía 3 portas, né, 3 entradas. O átrio, onde todos podiam entrar, o santo lugar, onde somente os sacerdotes podiam entrar, e o santo dos santos. Nesse lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez por ano, no período de Yom Kippur, que é uma festa judaica, tá? Em hebraico, átrio, santo lugar e santo dos santos, né? Em hebraico, essas 3 portas eram conhecidas por outros nomes. Átrio era conhecida como caminho. Então, a porta do átrio, as pessoas mencionavam como caminho. O santo lugar, a porta desse santo lugar, as pessoas mencionavam como verdade. E a porta do santo dos santos, as pessoas mencionavam como vida. Olha o que Jesus disse em João 14, verso 6.
Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando Jesus estava na terra, ele apontou para o tabernáculo, estava falando que tudo se cumpriu nele. Quando nós celebramos essas três festas bíblicas, nós estamos celebrando este verso, essa afirmação de Jesus. Quando nós celebramos Pentecostes, quando nós celebramos Páscoa, quando nós celebramos tabernáculos, nós estamos afirmando ao mundo espiritual: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Toda a palavra de Deus se cumpriu em Cristo. Então, essa é a importância de nós celebrarmos as festas bíblicas. Nós estamos celebrando não cultura judaica, mas sim que Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos deu acesso ao Santo dos Santos. Amém? Então, irmãos, para nós compreendermos aqui o nosso contexto geral, você já entendeu a importância que as festas bíblicas têm, ok? Deus chama o povo para festejar. Deus chama o povo para viver em tempos e estações. Salmo 90, verso 12 nos ensina isso, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É importante você discernir o tempo. É importante você discernir a estação que você está. Em períodos de festas, Deus traz um discernimento maior, um aguçamento maior para que você tenha esse discernimento.